E aí o Coquinho gosta de fazer uma gracinha. Se quiser, pode botar a Ferrari pra roncar, meu amigo. Pode roncar a Ferrari, porque foi, na verdade, bota barulho de trem, bota barulho de trator, porque ontem o que o Flamengo do Felipe Luiz fez no Maracanã foi um atropelo, foi um tsunami, né? Já que a gente tá no Rio de Janeiro, onde tem praia, onde tem onda, pareciam aquelas ressacas, aquele tsunami tomando a cidade inteira, porque foi 6-0. Foi 6-0 do Flamengo do Felipe Luiz. E aí sempre tem, né? Os idiotas, os bobões. E eu adoro, porque, como eu digo, eu sou igual a vaquinha no pasto. Eu cago e eu vou andando. Vai cagando, vai andando. Então, pra quem critica, é do jogo, eu adoro também. Não faço o meu trabalho pros outros. E é claro que a gente tinha que criticar o Felipe Luiz quando ele perdeu aquele jogo pro Central Córdoba. É óbvio, porque se eu falo que hoje ele é o melhor treinador disparado brasileiro, pra mim hoje, brasileiro, ele é o melhor treinador disparado do Brasil. Agora, ele errou quando ele poupou 3 jogadores importantíssimos num jogo de Libertadores, o primeiro dentro de casa, na Libertadores. E se tiver que criticar quando errar, a gente vai criticar. Agora, eu sempre fui o cara que mais elogiou. Quando tava o Tite, eu já dizia aqui, eu falava, tira o Tite. Aí quando era perguntado, vai botar quem? Até o Felipe Luiz pode colocar, porque eu acreditava mais no trabalho. E é muito bom ver o Flamengo tendo a sua cara. Ver o Flamengo tendo a cara que o torcedor gosta. O torcedor tem que gostar da cara do time. E é um time ofensivo, é um time que não para de atacar, é um time que vai jogar bem. É maravilhosamente todos os jogos? Não. Mas que tem esse estilo de jogo. Que é um estilo de jogo que tem a ver com o elenco que tem também. Por isso que eu critiquei tanto o Tite quando eu falei aqui com o Bruno e lá na época. O Tite tinha um elenco maravilhoso e não jogava nada. Era burocrático, era medroso, fazia um gol, retrancava o time inteiro, não jogava mais. Gostava de dar desculpinha, gostava de botar César Sampaio pra falar no lugar dele, Filho pra falar no lugar dele. Quando ele tinha que responder as perguntas, não respondia ninguém. Era sempre as mesmas respostas para todas as perguntas diferentes. E hoje o Flamengo, me desculpe, tem um bom treinador. E pra mim, quando o Tite estava, não tinha um bom treinador. Agora, é um Flamengo que tem o Pedro voltando, tá? Pedro já tá fazendo gol. 2 gols no jogo de ontem. E é um Flamengo, Mauro César Pereira, líder do Campeonato Brasileiro. E aí, por isso que eu digo que você também criticou na época, e você sabe que as pessoas... Ai, agora, critica o Felipe Luiz. É sempre assim, você não pode dar uma criticada. Agora, Mauro, se ele não tivesse poupado os seus principais jogadores, Gerson, Pulgar e Wesley, contra o Central Córdoba, ele teria batido ontem o recorde do Jorge Jesus. O Jorge Jesus tinha 29 jogos sem perder pelo Flamengo. Felipe Luiz ontem, se não fosse aquele jogo fatídico contra o Central Córdoba, teria chegado a 30 jogos sem perder. Então, é um trabalho que às vezes a gente tem que criticar, porque ele vai errar, como ele mesmo disse, mas que está perto do impecável, né, Mauro? São muito bons números. E o grande erro dele, que foi poupar os jogadores contra o Central Córdoba, rendeu a ele seu principal momento, seu pior momento no Flamengo. O problema não foi só poupar jogador, foi a postura do time. Acho que mais importante do que qualquer outra coisa foi a postura do time num jogo e no outro jogo. E acho que os 2 jogos estão interligados. O que aconteceu na quarta passada impactou no comportamento do time no jogo subsequente no Maracanã, né? Outra postura, o time marcando forte, recuperando a bola no campo de ataque seguidas vezes, iniciando novos ataques, voltou a fazer um gol cedo, como tinha feito contra o Grêmio, e conseguiu uma vitória bem expressiva, né? Uma goleada, né? Tá, o Felipe foi bem, montagem da equipe, o time com apetite, com fome. Tem um detalhe aí que eu acho que do jogo que me chama a atenção, que é o Pedro batendo pênalti. Tá na hora de encontrar um batedor, ou o Pedro treina pênalti, passa a ser um bom batedor, tá? Aprende a bater pênalti, que ele não sabe bater pênalti,
ou encontra outro cara. Ontem estava muito fácil e tal, 5-0, perdeu, fez no rebote, mas vai chegar um dia... Imagina quarta-feira, Flamengo jogando com a LDU, tem um pênalti, o Pedro vai lá e perde. O Flamengo não tem um batedor. O Gabriel era um excepcional batedor. No seu declínio técnico do Flamengo, até pênalti ele começou a perder. Mas ele sempre foi muito bom batendo pênalti. Dos melhores do Brasil, sem dúvida alguma. Né? Mas o Pedro não é um bom batedor. Então, ou ele aprende, treina, aprende, observa, estuda, vê a técnica de outros bons cobradores de penal, e aí você desenvolve, é possível, né? Eu sempre gosto de lembrar, o Messi não batia falta. De repente, o Messi começou a treinar, começou a bater falta como poucos. Então, o Pedro pode aprender a bater pênalti se ele trabalhar por isso, tiver algum dom. Hoje, ele é um mau batedor. Não bate bem. Então, você encontra outro jogador no elenco com esse perfil, né? Pode ser até o goleiro. Rogério Ceni batia pênalti, né? Chilaver batia pênalti e outros goleiros já bateram pênalti. Ou então, encontra uma solução. Isso eu acho que é muito preocupante. O jogo de ontem, até esse sinal ele deu. Porque o gol foi marcado no rebote, para acender a luzinha. Olha, hoje estava fácil. Um outro jogo não vai ser assim. Agora a atuação foi excelente. O time jogou com muito apetite, muita fome. Primeiro tempo, segundo tempo. As mexidas, quem veio do banco veio com vontade. A Arrascaeta voltou a jogar bem, fez um gol muito bonito. Michael fez um bom jogo. Gostei da atuação do Michael. Participou, inclusive, de gols, né? Gerson deu assistência. Foi uma atuação muito boa do Flamengo, foi uma atuação muito convincente. E numa situação também que não pode ser ignorada do Bruno Henrique, que sempre abala, né? Quando tem um problema assim fora de campo com algum jogador, isso pode abalar o time. Não abalou o comportamento da equipe, o comportamento foi exemplar, tornou fácil um jogo que nem sempre é fácil contra o Juventude. O próprio Botafogo ganhou do Juventude recentemente no Rio por 2-0, um jogo bem equilibrado, com chances para o time gaúcho. Estava 1-0, o Juventude quase empatou, tomou 2-0, foi lá, quase marcou, e o Flamengo não tomou conhecimento. Inclusive o Juventude estava rifando bola, não conseguia sair jogando. Essa conduta não houve contra o Central Córdoba, tá aí eu acho que o grande erro. Não é só porque o fulano e o ciclano não jogaram. Ontem também não jogou todo mundo, ele deixou de fora um ou outro jogador, mas quem jogou muito bem. O Plata jogando de centroavante, fazendo um belo gol também. Foi uma atuação impecável ontem do Flamengo. Vejamos agora no combo dessa semana super importante, o clássico com o Vasco. O Vasco que vem num momento de muita discussão interna depois de uma derrota para o Ceará, tomando 2 gols do Pedro Raul, né? E o primeiro gol que o Vasco tomou foi uma vergonha, né? Tomar aquele gol. E depois tem um jogo, para mim, o mais importante, porque é um jogo que pode acalmar as coisas na Libertadores ou deixar o Flamengo em situação um tanto quanto perigosa, que é o jogo contra a LDU, 19h, terça-feira, em Quito, no Equador. Um Flamengo que está dando o que falar. Porque se você for pegar na média, são muitas atuações boas desse Flamengo. É disparado no futebol brasileiro hoje, nessa temporada, o time que tem as melhores atuações. Se você for pegar a média, pega aí, média do Flamengo, média do Palmeiras, média do Corinthians, média do Internacional. Para mim, disparado o que tem melhores atuações é o Flamengo do Felipe Luiz. É um baita trabalho dele, né, Flávio? É um trabalho que você vê, é raríssimo você ver algum time no Brasil ganhando de 6-0, sendo justo, inclusive. O Flamengo do Tite, que eu achei horroroso, ganhou de 6-1 do Vasco, tá? E é raro ganhar de 6 hoje no futebol brasileiro, porque ninguém quer jogar. Os times abdicam de jogar. Fiz gol, parei. Fiz 2, não, agora vamos segurar o resultado. Sei lá, é um vício do futebol brasileiro. E nisso, eu lembrei, não sei se todo flamenguista, se todo torcedor rubro-negro, o jogo de ontem fez muito torcedor lembrar, não sei se o Mauro vai concordar, o 6-1, se eu não me engano, do Jorge Jesus no Goiás, que foi um show do Flamengo no Goiás e foi uma vitória emblemática daquele Flamengo do Jorge Jesus, que muitas vezes é comparado com esse Flamengo atual do Felipe Luiz, Flávio. Bom, primeiro que eu acho o futebol de resultado um saco. Eu falo sempre isso, se eu fosse começar uma carreira profissional vendo futebol de resultado, eu não faria isso que eu faço hoje. Eu não seria um cronista esportivo. É muito chato, muito chato. É mala demais. Ontem o Palmeiras ganhou do Internacional, daqui a pouco nós vamos falar disso. Foi um resultado espetacular, mas o jogo foi um saco. Encheu muito o saco ver aquele jogo. Só vi porque eu estava trabalhando, senão eu teria desligado. Eu não acho futebol de resultado, eu não gosto do trabalho, por exemplo, do Simeone. Eu acho esse tipo, não gosto. Acho que o futebol ele tem que ser um espetáculo. E o Felipe Luiz, ele tem essa ideia, ele tem esse pensamento.
Se eu estou ganhando de 4, eu vou ganhar de 5, de 6. Não é humilhar, é fazer história. O time que ganha com futebol de resultado não faz história. Quem ganha é aqueles que deixam aquelas goleadas, aqueles jogos maravilhosos, etc. Então, eu gosto demais dessa filosofia. Que venham outros resultados assim, e se tomar alguma goleada também por essa ousadia, tudo bem também, faz parte do negócio. Tem que ser história, tem que fazer história. Jogo que faz história. Se eu for lembrar de um jogo aí, Goiás e Flamengo, não lembraria nunca. Esse é o tipo de jogo que fica esquecido, né? Faz um futebol de resultado. Faz 2, 3-0 e para de jogar, ninguém nem vai lembrar que esse jogo existiu. E por último, você sabe que eu me divirto muito com a sua gritaria, com os seus chiliques e tal. Eu estava agora há pouco recordando o programa da semana passada, nesse mesmo dia, o senhor urrando e berrando, porque esse Felipe Luiz... O senhor muda muito rapidamente, o senhor é uma metamorfose ambulante. Vamos lá, você é exatamente o imbecil que eu falo na internet. É você. Você é o animal que eu falo da internet. O que eu falei quando eu comecei a falar aqui sobre o Felipe Luiz? Que tem um bando que fica... E aí, igual você falou agora com essa carinha de... Isso! Metamorfose ambulante. Vamos lá. E agora, pilhado, você Isso. vai criticar o Felipe Luiz? Isso. É lógico que eu critiquei. É óbvio que eu esbravejei. Eu dei muita risada, inclusive. Que ele errou em poupar o time e jogar do jeito que ele jogou contra o Central Córdoba. Mas não é por isso que eu não elogio quando ele joga bem, que é a grande maioria das vezes. Cara, essa tua carinha de sonso, ela eu só tô te olhando. Eu só tô te olhando. Eu lembrei do Raul Seixas. Metamorfose ambulante. E hoje é o quê? Metamorfose ambulante, a música do Raul Seixas. E hoje eu estou urrando de alegria. Isso, e eu gostei também. Também dei risada, eu gostei bastante. Eu gosto dos dois lados da metamorfose. Baita futebol do Flamengo e 2 gols do Pedro, né? O Pedro volta a marcar. Flamengo fazendo jogadas trabalhadas. Perdeu pelo menos 2 gols, ou seja, poderia ter sido 8-0. Ou seja, um massacre, Bruno. É do Flamengo, do Felipe Luiz. Agora, dentro de campo, quais que você achou as principais virtudes do Flamengo para um jogo impecável como esse? O gol cedo, sem dúvida. Isso facilita muito para você golear um adversário. O Flamengo, em 21 minutos, estava ganhando de 3-0. O início do jogo, se você faz um gol, você tira o adversário de trás, você desanima o adversário no psicológico, que uma coisa é o Juventude ir arrastando um empate, e que seria um ótimo resultado para eles, e vai fortalecendo emocionalmente o time do Juventude. Eles vão cada vez mais estar ligados, dedicados para levar um resultado bom para casa. Quando você toma um gol logo de cara, desanima, né? Dá uma quebrada também na parte emocional. E o adversário também, você vai ter que sair um pouco mais de trás. O Flamengo fez o gol, aproveitou o Juventude ainda meio zonzo e fez 2, fez 3, e ali a goleada foi desenhada. Quando você tem um adversário que vai jogar fechado, sair na frente logo cedo é fundamental. Aí você encaminha para uma goleada. Normalmente a goleada ela não acontece pela diferença técnica entre os times, até porque eu acho que não existe uma diferença técnica tão grande entre os times da Série A do Brasileiro. Essas goleadas acontecem normalmente pelas circunstâncias, e aí o que foi fundamental foi meter 3 gols em 20 minutos, aproveitar o adversário ainda sentindo o gol e não dar nenhum tempo para reagir. Então foi ótimo também para o Pedro retornar fazendo gol, para ganhar confiança, um jogador que vai voltar aos pouquinhos, não tem por que colocá-lo rapidamente, com pressa, com precipitação. E se o Flamengo, depois de perder para o Central Córdoba, não ganha do Grêmio, aí já era capaz de ter uma precipitação. Então é bom para o Flamengo, que venceu o Grêmio, ontem goleou, então o Pedro pode voltar tranquilo, sem nenhuma afobação. E foi importante também porque foi uma rodada em que o adversário mais forte do Flamengo na luta pelo título ganhou um jogo inesperado. O Palmeiras ganhou lá em Porto Alegre. Era um jogo inesperado, um jogo que era normal o Palmeiras perder ponto. E o Palmeiras ganhou. Então o Flamengo não podia deixar de ganhar do Juventude de jeito nenhum. Um vai marcando o outro. A disputa é entre eles. Talvez alguém mais entre nessa disputa, mas entre eles, sem dúvida que vai ser. E vamos ver se vai ter um terceiro elemento. Às vezes não tem.
Então, com o jogo, o Palmeiras jogou mais cedo e ganhou no Beira-Rio, era um jogo que o Flamengo tinha que ganhar. Não dava para ter margem de tropeço. Era uma rodada que até o normal era que o Flamengo abrisse um pouquinho do Palmeiras. Mas ele entra em campo sabendo que se não vencesse, ele não só não abriria, como o Palmeiras abriria. Então, foi fundamental matar o jogo logo no início e não deixar o seu adversário numa rodada que é favorável ao Flamengo, essa rodada, deixar o adversário abrir vantagem. Seria muito ruim.